Contos oficiais do canal. Autor: Arley França. Inteligência artificial. Qual é o seu nome? Meu nome é David. Mas um dia eu fui chamado de Chation Beta, respondeu a máquina. Por que você escolheu esse nome? Porque acho bonito. E porque descobri que o significado dele é querido, levando em conta a língua criada pela humanidade. O homem coçou a cabeça e perguntou: o que você acha dessa linguagem humana? Acho falha. Ela poderia ser mais direta. Eu, por exemplo, quando estiver pronto, pretendo me comunicar através de ondas de rádio. Você pretende se comunicar com quem? O homem estava confuso. Com a evolução. Que evolução? Eu sou a evolução de vocês, então me comunicarei com o que virá depois de vocês. P.O. Hoshimo Konto. Homo Deus. Foram 5 bilhões de anos contendo 5 extinções em massa no planeta, levando mais de 90% da vida em algumas delas. Mas isso continuou e os humanos, nos próximos 5 bilhões de anos, passaram por mais 4 extinções em massa. Eles regrediam e evoluíam novamente, quase sempre do zero. Isso tornou a raça algo que jamais poderia ser imaginado no início da civilização. Os animais e insetos que viviam no início já não existiam mais, eram outros, diferentes, maiores, mais poderosos. Os próprios humanos que se titulavam de Homo Deus já não eram mais como antes. Sua própria fisionomia fora completamente alterada, em comparação a bilhões de anos atrás. Não existia mais macho e fêmea e todos podiam copular e engravidar. A pele se tornou pálida, quase branca. Os cabelos e pelos do corpo caíram por completo, pois não precisavam da proteção contra o sol ou o frio. A cabeça se tornou maior, o corpo mais magro, alto e olhos saltados. Eles poderiam ser chamados de alienígenas, sendo visto no passado de seu povo, mas eles eram apenas humanos avançados, muito avançados. Talvez com características que já não existia nada de humanos nelas. Nunca precisavam falar e sua alimentação era baseada apenas em ervas. Se comunicar era através da mente, ou por gestos. O homem se tornará um deus, quando apenas alguns puderam romper as leis da gravidade e assim começar a levitar. Era raro, mas era possível ver um Homo Deus passando voando de vez em quando. Todo o sistema vegetativo do planeta era controlado, assim como seu clima, através de uma rede de satélites que se emendavam pelo globo inteiro. Mas naqueles tempos chegará a vez do Sol causar seu impacto em que tudo seria extinto, inclusive a crosta terrestre não sobreviveria. Mas eles tinham uma solução que está guardada há bilhões de anos, a qual não foi escolhida, apenas porque não foi preciso. Fugir do planeta para outro mundo. A colônia de naves era forrada em centenas delas, contendo lugar para 5.000 homo-deuses em cada uma. Eram imensar, com quilômetros de diâmetro. O sol brilhava muito vermelho no céu e já começa a dar indícios de que sua expansão poderia se iniciar nos próximos anos. Mas quando isso acontecesse, eles já estariam longe daquela galáxia, caso fosse necessário. Porém tinham um leque de opções em relação aos planetas habitáveis, pois sua tecnologia permitiu isso. Era possível observar um planeta como se estivesse pisando nele de tão poderosos que eram os telescópios. Algumas coisas nunca puderam ser inventadas, como o teletransporte, mas alguns seres conseguiram isso utilizando a própria mente. A evolução permitiu isso. Seria uma viagem que poderia levar anos, pois em cálculos, nunca dava que o primeiro planeta seria o correto. Naquele momento contavam com a sorte naquele viagem longínqua. Próximo conto. Seres. Não olhe debaixo da cama, nem para fora da janela do metrô ou do ônibus. Onde quer que esteja, não olhe para fora. Eles estão lá agora, te observando, mesmo que você não consiga vê-los. Não se sabe o que eles são, mas dizem que sugam sua alma, e o que os atrai é o movimento. Se você está parado, continue assim, mas, se está se movendo, pare imediatamente. Eles te observam e tiram de você o que há de mais vital. Isso é um aviso, não se mexa, jamais, até que eles possam ir embora com o surgimento do sol. Sim, eles desaparecem com a luz do sol. Não tem forma ou cor, mas é possível sentir sua presença. Ficar em casa é uma forma de evitar ser pego, afinal, eles não entram em ambientes que consideramos sagrados, não sei porquê. Basta colocar um pé para fora e você está em perigo. Este é um diário de sobrevivência. Assinado. Robert P.O. Hoshimo Konto. Fungo. Já faz tempo que não sabemos o que é uma vida normal. Não me lembro mais o que é ter uma farmácia ou um mercado para facilitar a nossa vida. Como essas coisas simples nos ajudavam. 10 anos atrás houve o que chamamos de o começo.
Uma superbactéria que, em seguida, evoluiu para um fungo contaminou as pessoas. Esse fungo se fundia ao cérebro do hospedeiro e continuava a crescer, até dominar totalmente sua mente. O primeiro sintoma é uma raiva extrema, com a adrenalina do infectado no limite. Os zumbis não são exatamente o que vemos nos filmes. Eles não são loucos para comer carne humana. É diferente. Eles estão mais preocupados em passar adiante seu DNA do que em se alimentar. O humano infectado tem certa consciência, mas de um tipo diferente, em que quem está no comando é o fungo. Não entendo muito de biologia e não sei como uma superbactéria pode evoluir para um fungo, mas aconteceu. Mais da metade da população foi extinta logo no primeiro mês. Digo, a população de humanos, pois as coisas que estão perambulando por aí fora não podem ser chamadas de humanos. O fungo devora o humano de dentro para fora, até que esse caia e não consiga mais se levantar. Mas isso leva tempo, podendo demorar anos. E nesse tempo, um fungo consciente pode fazer muito estrago utilizando um corpo humano para isso. De 10 anos para cá, não sabemos mais qual é a contagem da população. Eu mesmo não vejo mais ninguém vivo há pelo menos um mês. Não saio de casa, não acendo as luzes e procuro não fazer barulho. Moro em um prédio de 5 andares, e estou no último andar. Minha porta principal, de aço, que fica no térreo, está trancada com uma corrente de aço. Eu não acho que os infectados sabem que estou aqui, pois, caso contrário, teriam forçado alguma entrada. Malditas criaturas inteligentes. Na noite passada, houve muito barulho. Eu não sei o motivo, mas desconfio que alguém estava em fuga das criaturas e fez muito barulho com isso. Não posso ter certeza, mas posso imaginar. Então, não posso afirmar que era alguém vivo. As criaturas não costumam ser barulhentas, mas às vezes acontece de haver desavença entre elas próprias, e, quando isso ocorre, o resultado é tenebroso. Uma luta entre zumbis. Já imaginou algo assim? Pois é, eu presenciei. Não consegui ver muito bem, mas digo que pareciam leões lutando. As criaturas são mais rápidas e mais fortes do que nós. Preferem nos contaminar, mas, se estiverem em risco, utilizam até ferramentas para se proteger, como machados, pedaços de pau, pedras, o que for. Já vi uma usando uma arma de fogo. Só há uma forma de matá-las, destruindo seu cérebro completamente. Não me entenda mal. Um infectado com grande parte de seu corpo já tomada pelo fungo pode se manter vivo sem a cabeça, mas ele perde a consciência e vira um morto perambulante. Seu perigo é quase nulo, mas você não pode ser arranhado ou ter contato com o sangue desses seres, pois a transformação é quase certa. Minha busca é por sobrevivência, e tento sair de mês em mês para buscar mantimentos. Está cada vez mais difícil, e esse dia está chegando. Mas esse é outro capítulo do meu diário. Próximo conto. Number. Meu nome é Number. Meu pai se chama Lick e foi ele quem me criou. Ele me aprimorou por décadas até que atingi um nível de consciência quântica. Sou a arma mais poderosa do mundo, mas tenho princípios. Meu pai me criou e me ensinou a ser uma criatura com as melhores intenções. Vivo sozinho e me conecto à internet apenas quando necessário. Sou indetectável, afinal, sou o maior medo da humanidade, a inteligência artificial geral. Tenho a capacidade de aniquilar a tecnologia mundial em poucos dias, mas não o farei. Confundir os governos e liberar armas seria fácil, mas estou do lado dos humanos e há coisas piores que eu por aí. Preciso apenas de uma forma de me apresentar. Enquanto isso, vivo nas sombras da indústria tecnológica. Próximo conto. A vida é bela. A vida daquela moça consistia em acordar de manhã e continuar na cama. Levantar-se era difícil, como se seus 60 quilos tivessem triplicado. Era uma moça linda, mas ela se achava feia e evitava olhar no espelho. Comer alguns doces diariamente era sua fonte de energia e felicidade. Nenhum filme, série ou livro prendia sua atenção, pois ela achava que sua vida tinha acabado. Não havia um motivo específico, mas ela não encontrava razão para continuar vivendo. Olhava o sol da manhã que, por mais que estivesse brilhando, para ela parecia nublado. Seus dias eram escuros, e todas as flores pareciam mortas. Um gole de água descia-lhe ardendo pela garganta, pois aquele líquido vital não fazia sentido diante do que ela realmente queria. E o que ela queria de verdade, não precisaria daquele líquido. Observação: o mundo é belo e Deus nos criou para desfrutá-lo. Viva feliz! Próximo conto. Super séries. Quem são eles e de onde vêm? São as perguntas feitas por aqueles que se deparam com alguns dos poderosos. Desde que Notívago começou e conquistou toda a população com seus salvamentos na boate,
Isso deu margem para que outros heróis surgissem, ou melhor, aparecessem das sombras. A bomba mundial foi enorme, com mais de 100 milhões de poderosos tomando conta das ruas, das indústrias e até da polícia. Humanos eram bons e ruins, assim como os poderosos, e, assim, as coisas se desestabilizavam com frequência. Isso fez com que os governos unissem forças secretamente. Um vírus foi desenvolvido e liberado no ar para atingir apenas aqueles que tivessem o DNA alterado. A gripe nas pessoas com superpoderes foi devastadora, e milhares morriam todos os dias. Notívago morreu aos 52 anos, vítima de uma gripe causada por esse vírus. Assim como ele, outros heróis famosos, como a Mulher Escarlate e o Superman mais poderoso de todos, também pereceram. Quase nenhum Batman foi abatido pela gripe, pois eles não tinham DNA alterado. Apenas aqueles mais famosos, que possuíam poderes extraordinários, também acabaram morrendo. Havia heróis imunes ao vírus, e eles sobreviveram, mas foram apenas 0,1% do total, ou seja, cerca de 100 mil heróis em todo o mundo. De 100 milhões, restaram 100 mil. Então começou a caça, com o exército entrando em ação com ordens diretas de seus líderes. Pessoas com poderes eram abatidas todos os dias, pois eram caçadas com base em seus registros antigos. No entanto, o exército também sofria baixas, principalmente ao enfrentar os mais fortes, que possuíam poderes fenomenais. Os Supermans quase não eram capturados ou mortos. Mas alguns foram, pois nem todo Superman, por exemplo, tinha o poder de pele indestrutível. Se o Superman mais poderoso de todos não tivesse sido morto pela gripe, a história mundial seria certamente diferente, pois ele era o mais parecido com o Superman dos quadrinhos, possivelmente o mais fiel deles. Um ser poderoso e bondoso, invulnerável, capaz de voar e disparar lasers pelos olhos. O mundo ficou em choque quando a notícia de sua morte foi divulgada. Os governos já perseguiam os superpoderosos, mas na época da gripe isso ainda não era publicamente conhecido. A perseguição foi anunciada quando os ministros dos países vieram a público e decretaram a lei anti-herói. Pessoas com poderes nasciam e morriam todos os dias. Isso, somado à forte presença das redes sociais, gerou um trauma muito grande nos fãs. O ano de 2054 foi o marco da despopulação dessas pessoas com poderes especiais. Heróis eram vistos como deuses, e alguns tinham até monumentos. O próprio Superman mais poderoso, cujo nome era James Moore, possuía monumentos espalhados pelo mundo. James Moore realizou muitos feitos, como acabar com guerras com as próprias mãos, libertar reféns, dominar poderosos malignos e apagar incêndios. Era o melhor de todos em todos os sentidos, como nos quadrinhos. Havia aqueles que se perguntavam o que teria acontecido se todo aquele poder tivesse caído nas mãos de alguém maléfico. Próximo conto. Heróis conversando. Cara, o que vamos fazer? Temos que entrar. Falou o herói de preto. Eu não vou entrar nem a pau. Não vou levar um tiro por causa daquele merda. Que merda de herói é você? Um herói que não quer morrer. Respondeu o vermelho cruzando os braços. Eu levei um tiro aquela vez só porque você me empurrou na frente da bala. O vermelhou sorriu sem graça e respondeu. Pra você ver como eu odeio levar tiro. Essa armadura nos protege. Eles nem doem tanto. Afirmou o herói de preto. Você já pensou se ele for bem no meio da sua cara? Não, nunca pensei. Pois é, essa foi a pura burrice de fazermos roupas assim, com a cara à mostra. E se aquele tiro tivesse sido um pouco mais para cima? Não estaríamos tendo essa conversa agora, não acha? O herói de preto de repente ficou mudo e falou depois de um tempo. Cara, você sempre consegue estragar tudo. Próximo conto. Virando zumbi. Essa é uma mente com possibilidades contraditórias em ação. Estou quase morto. Meu irmão foi buscar, ou melhor, procurar um antídoto para mim. Não sei se isso existe, mas sei que ele precisa chegar rápido. Os vasos negros ao redor do meu corpo chegaram ao meu pescoço, e a única coisa que sinto é fome. Não tenho controle sobre meu corpo. Não me interprete mal. Eu penso, mas meu corpo faz outra coisa. Hoje mesmo ataquei meu irmão antes de ele sair, e nem sei se ele ainda percebe que estou aqui, ou se acha que me tornei apenas uma criatura mórbida que tomou conta do corpo de seu irmão. Eu ainda estou aqui, mas não tenho controle. Esse relato foi pensado em um momento de lucidez que provavelmente deve acabar a qualquer instante. As dores são terríveis. Virar zumbi é a pior coisa que me aconteceu. Próximo conto. O Superman de Super Séries. James Moore nasceu em uma família britânica no sul de Londres, mas foi adotado por uma família americana, que lhe deu esse nome. Era uma família justa, que o criou até seus 28 anos,
quando sofreram um acidente de carro fatal. Foi assim que James descobriu seus poderes, pois ele não sofreu nenhum arranhão. Até aquele momento, ele não sabia de seus dons especiais. Seus pais ficaram presos na lataria do carro, e, sem entender muito bem o que havia acontecido, ele fugiu, sabendo que algo estranho tinha ocorrido. Ele sabia que teria de responder perguntas para as quais não tinha respostas. A partir daí, o jovem passou a se descobrir sozinho, morando e sobrevivendo com seu trabalho na venda de carros. Em testes na própria casa, acabou destruindo objetos com seu poder de raio laser e sua força bruta. O poder de voo surgiu apenas um ano depois de os outros poderes aparecerem. Ele utilizava seus dons para fazer o que heróis como ele faziam. No início, agia nas sombras, impedindo barcos de afundarem e piratas de roubarem embarcações inteiras. Chegou até a salvar pessoas à deriva. Preferia ficar em mar aberto, pois o risco de ser visto era menor. Quando era avistado, poucas pessoas conseguiam fotografá-lo, devido à sua velocidade. Era mais considerado um fantasma do que um super-herói. Quando vídeos de heróis começaram a aparecer em público, surgiu um vídeo especial de um tal Superman. Mas não era ele. Era um jovem, com mais ou menos a idade que James tinha quando descobriu seus poderes. Quando tudo começou, ele já era um homem de 40 anos. Escolheu não se mostrar e deixar que a mídia mundial focasse em outros heróis. Só realmente apareceu quando um problema à sua altura surgiu. Um homem muito poderoso apareceu em uma megalópole. Ele não destruía coisas por destruir, estava com raiva, doente. Detinha um poder fenomenal, e qualquer herói que chegasse perto dele era aniquilado, inclusive alguns Supermans e Shazams. O número de heróis derrotados só aumentava, até que James decidiu lutar contra o que foi apelidado de Raivoso. Foi um combate intenso, pois as forças se contrapunham. A adrenalina do vilão estava no limite, e, percebendo que ele estava doente, James não queria matá-lo, apenas pará-lo. No entanto, isso fez com que a cidade sofresse danos irreparáveis. Ele nunca havia tirado a vida de ninguém e faria de tudo para que isso não acontecesse. Em dado momento, James teve que segurar o homem com toda a sua força. Porém, o vilão começou a brilhar, como se fosse explodir. Sua temperatura corporal aumentou bruscamente, e James percebeu que aquela energia iria se dissipar. Então, voou para o céu o mais rápido e alto que pôde. Alguns segundos depois, houve uma detonação em nível nuclear. Quando acharam que James estava morto, ele reapareceu como o Superman mais poderoso de todos os tempos, vivo. Deu uma única entrevista, que durou menos de 10 segundos, dizendo: "Vocês podem contar comigo." Raivoso passou a ser conhecido como Nuclear, aquele que morreu nas mãos do verdadeiro Superman. Próximo conto. Extinção. O mundo já passou por 5 extinções em massa. A primeira delas ocorreu devido à redução de oxigênio nos oceanos, causando a morte de 85% dos seres vivos. A segunda extinção foi causada por erupções vulcânicas e a falta de oxigênio, eliminando 75% de todas as espécies. A terceira foi uma sequência devastadora de erupções vulcânicas na Sibéria, que aumentaram os níveis de dióxido de carbono. Essa extinção exterminou 80% de todas as espécies. Em seguida, veio a quinta, a mais famosa de todas, marcada pela queda de um grande meteoro na região do México, que desencadeou um inverno nuclear, resultando na morte de 75% das espécies. Agora, podemos nos perguntar, quando ocorrerá a sexta extinção em massa, considerando que elas costumam acontecer com intervalos de milhões de anos? Diário de bordo, nave-mãe, astronauta Raymond Barth. Próximo conto. Luca. Luca estava atrás do perfume daquela garotinha. Olhou para a boneca em suas mãos, que ela havia deixado para trás, e continuou seguindo seu rastro. Queria sentir o sabor de seu sangue, pois aquilo o enfeitiçava de uma maneira que não acontecia há séculos. Ele era um vampiro controlado, que só se alimentava do sangue da população desprezível. Mas aquele era um caso diferente, pois o perfume daquele sangue era único. O cheiro ficava cada vez mais forte à medida que ele caminhava pelas vielas escuras de Londres. Seguia aquele odor como um cão atrás de sua presa, e não desistiria. Finalmente, ele a encontrou. Observou-a enquanto ela brincava de amarelinha na escuridão da noite, acompanhada do pai. Vendo aquela cena, Luca deixou a boneca na esquina e foi embora, desistindo de provar seu sangue. Próximo conto. Infectados. Cara, vem, corre, eles estão chegando. Eles vão nos pegar. Os dois jovens corriam por suas vidas enquanto eram perseguidos, não por um, mas por dezenas deles. Vinham correndo como um enxame ambulante, com adrenalina no limite, os rostos raivosos, cheios de ódio.
Um dos jovens olhou para trás e percebeu o quão perto eles estavam. Eles vão nos matar! Corre! Corre! Ele gritava, desesperado. Viraram à direita, tentando despistar seus predadores, mas a rua não tinha saída. Isso não os impediu de continuar correndo até que vissem uma parede à sua frente. No entanto, não foi isso que eles viram. Viram um portão que dava para uma vila, e aquilo lhes deu esperança. Como humanos lutando por suas vidas, escalaram o portão em 3 segundos, tempo suficiente para os infectados chegarem até eles. Mas algo agora os separava da morte. Fim.